Obrigado, boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a esta sala de reunião online. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos, sintonizados, em torno do ideal espírita, com o objetivo de aprender, sim, mas, sobretudo, de aproveitar o momento reservado para estas reflexões à luz do Evangelho de Jesus, para que sirva de alimento ao espírito, para que essa energia irradie para o nosso corpo, para que a gente encontre o ânimo e a disposição, não obstante as dificuldades pelas quais passamos, sobretudo agravadas pela pandemia, que a gente possa efetivamente sair vencedor. E nada melhor do que para abastecer o espírito do que nós buscarmos esse alimento ofertado pelo Cristo, quando desde aquela época já nos recomendou um caminho, uma orientação, cuidados para colocarmos em prática e assim sairmos todos vitoriosos. Nesse sentido, o tema da noite é uma passagem do Evangelho que está anotado no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 17, onde Jesus pergunta ao apóstolo: Amas o bastante? Tu me amas? E aquilo causou uma certa estranheza. Eu trouxe para nós, porque também considero que há lições importantes para extrairmos desse diálogo para nós, hoje, sobretudo neste momento, onde o Emmanuel, nesta lição do livro O Caminho, Verdade e Vida, nos convida a uma reflexão importante, nos alertando de que existe um único ingrediente, um único combustível que nos dá o suporte para sairmos vencedor ou vencedores nos momentos difíceis. Então, a indagação do mestre, que acontece por 3 vezes, incomodou num primeiro momento o apóstolo. Jesus disse assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Jesus faz a pergunta 3 vezes. Então, nós vamos juntos agora fazer esta reflexão para entender o que é o amor. O que é amar? Quando Emmanuel coloca tu me amas o bastante, a pergunta é: o que é bastante? Bastante para quê? Olha quanta profundidade no questionamento do mestre, e com uma razão bastante peculiar, bastante especial, que nós vamos ver agora. Então aquilo soa estranho ou pareceu estranho ao apóstolo. Por que Jesus indaga 3 vezes se ele estava seguro do amor ao mestre? No assentamento bíblico, dá conta de que Pedro fica triste. É porque ele não compreendia, num primeiro momento, a proposta de Jesus para ele, que é a proposta de Jesus para nós. Então, o próprio Pedro, ao ouvir aquela mesma pergunta por 3 vezes, ele supôs que Jesus suspeitasse dos seus sentimentos para com o seu mestre. Então ele estranha: como assim? Você está duvidando de mim? Não era isso. Ali há uma lição mais profunda para nós outros, aqui, hoje, agora, extrairmos e dela nos beneficiarmos. Deus tem um plano maior para cada um de nós, e era disso que Jesus falava.
Não estamos aqui apenas de passagem. Estamos de passagem, sim, porque não ficaremos aqui ad eterno, para sempre. Não. Mas enquanto estivermos caminhando, Jesus orienta e alerta para tomarmos alguns cuidados. E, de preferência, adotar comportamentos que ele sugere e orienta e mostra como fazer. Então, Jesus confiara ou confiou ao apóstolo naquele momento uma tarefa, o ministério da cooperação, de trabalhar a serviço do evangelho que ele, Jesus, trazia e ensinava para o mundo, mas precisava ser propagado. Então a tarefa era apostolizar, evangelizar, pregar a doutrina trazida por Jesus naquele momento. E então Jesus pede para o apóstolo, usando mais uma vez uma metáfora: Pedro, tudo o que eu quero é que você apacente as minhas ovelhas. Jesus referindo-se ao povo, à humanidade, que o mundo precisaria e precisava tomar conhecimento daquelas instruções, e o Pedro, embora imperfeito, a ponto de duvidar do mestre, recebia do mestre esta tarefa, essa incumbência, como nós recebemos do nosso Pai, embora imperfeitos que somos ainda. O Pai, o Cristo, os benfeitores apostam no nosso caminhar. E tudo fica mais fácil quando nós criamos condições apropriadas para ouvir as vozes do alto, a boa intuição, a boa inspiração. Quando nós encontramos um momento como este para ampliar o nosso olhar e o nosso entendimento sobre o que Jesus ensinou, quando tantas outras pessoas ainda não despertaram para a importância de alimentar o espírito. Então, o que pretendia o mestre, colocando para o apóstolo para que ele colocasse para a humanidade, e isso foi anotado, os evangelistas anotaram para o mundo. Jesus não pretendia saber mais detalhes sobre a pessoa do apóstolo, seus conhecimentos, seu raciocínio. Jesus conhecia muito bem, Jesus sabia que Pedro era impulsivo. Nós conhecemos a história, ele lá num rompante, saca a espada, corta a orelha do soldado. Esse era o Pedro. E, no entanto, Jesus confiara a ele uma tarefa, como Deus confiou a nós, a nossa tarefa, a nossa missão aqui nesta existência. Então, era importante Jesus, olha só que lição que ele ensina para a gente. Ele precisava ter a certeza de que o que ele estava oferecendo, ensinando e oferecendo ao apóstolo, tinha ficado suficientemente claro a respeito da mensagem sobre a missão que agora ele dava ao apóstolo. Por isso ele pergunta repetidas vezes para certificar-se de que ele houvera compreendido. E aqui tem um exemplo para a gente trazer para a nossa vida hoje, no aqui e agora, na vida de relacionamento, tanto em casa, no trabalho, na rua, quando nós estamos dialogando com o outro. Quantas vezes nós queremos que alguém faça alguma coisa ou simplesmente dizemos algo ou trocamos informações com alguém, supondo que o outro entendeu. Então é importante certificar-se, assegurar-se de que o outro entendeu. Isto é caridoso, porque muitas vezes vemos, digo isso por conta dos casos que já atendemos, a pessoa chegar a ponto de dizer, mas ele devia saber. E eu pergunto, e você disse a ele? Não, assim, dessa forma, não. É preciso dizer, Jesus fez isso. Falar claramente. Certificar-se de que o outro entendeu. Aqui nós já trazemos munição para facilitar e simplificar a nossa vida de relacionamento no nosso dia a dia. Então, o mestre queria apenas certificar-se de que o amor do apóstolo, aquele amor que ele dizia que nutria, Jesus certificar-se daquele sentimento e da sua capacidade de colocar aquele sentimento em ação na hora da dificuldade, que é o que nós estamos vivendo agora. Se nós estamos passando por essa dificuldade, e Deus é justo e bom e ama os seus filhos, há uma causa maior, uma razão maior que a gente não compreende ainda e que nós devemos nos resignar, como falamos em estudos anteriores. Então, por que Jesus queria
certificar-se disso, porque ele sabia das dificuldades que o apóstolo encontraria para levar a efeito, colocar em prática o que o mestre estava entregando às suas mãos. E ele sabia que o único ingrediente capaz de levar à vitória, de vencer o obstáculo, superar dificuldades, é o amor. Por isso que ele pergunta: você me ama mesmo? A ponto de superar a dificuldade, de encarar. E aí, a devolutiva do apóstolo. Quando Jesus diz a ele pela primeira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele responde: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus, segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz: tu sabes que te amo. E Jesus diz a ele: pastoreia, quer dizer, cuida das minhas ovelhas. E por fim, terceira vez foi quando o apóstolo ficou incomodado. Pastorear é vigiar, conduzir, guiar. Então Jesus, novamente numa metáfora, como o pastor guia as ovelhas, Pedro orienta com as instruções que eu estou deixando. Então, na terceira vez, o Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a ele: então, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, propaga o que eu acabo de te ensinar. Então, foi quando o apóstolo ficou triste, porque ele tinha julgado o mestre e o mestre estava confiando nele. Nós não precisamos ficar tristes. Vamos nos alegrar que Deus nos confiou esta tarefa e que nada é definitivo. Tudo isso vai passar. A pandemia vai demorar? Vai. Temos que tomar cuidados? Temos. Mas vai passar. E lá na frente, daqui a pouco, a cada passo, a cada obstáculo vencido, somos vencedores. Mas é preciso perseverar, ou seja, continuar esta marcha de alimentar o espírito com o que Jesus nos ensinou. E nada melhor do que exercitar, como ele diz ao apóstolo, para encarar os sofrimentos que estão por vir, as dificuldades que estão por vir, é preciso exercitar o amor. Eu fiquei, quando estava estudando esta lição, perguntando se Jesus estivesse falando comigo, com você, conosco, o que ele diria? Mesmo naqueles momentos em que nós escorregamos, falhamos, o que ele diria? Com toda certeza, ele não iria nos crucificar. Ele iria nos lembrar e nos orientar para praticar o que ele ensinou. Ele diria: pratica o que eu te ensinei, que você vai se dar bem. E aí vem aquelas pessoas, eu já ouvi muito isso, dizer assim: ah, mas eu ainda sou muito imperfeito. Não dá, sou muito imperfeito. Engano seu. Toda pessoa já tem a seu quinhão. Jesus falou sobre isso. Quando ele fala: já é grande o vosso galardão no reino dos céus, ou seja, você tem o seu valor. Você tem muitas imperfeições, mas você já tem suas virtudes. Sobre isso, eu recomendo, livrinho gostoso de ler. Mas se não quiser ler o livro inteiro, leia pelo menos a lição número 5 do livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, cujo título diz assim: Embora imperfeito. E ela discorre lá de uma forma belíssima, extraordinária. E eu pensei só uma linhazinha que diz assim: muitas vezes tu mesmo consolarás alguém quando em verdade estarás sentindo necessidade de consolo. E é para isso que nós estamos aqui. Porque sempre tem alguém mais doído, mais sofrido, e que a gente pode estender a mão, que você pode dar uma palavra, que você pode dar um sorriso, um gesto de atenção. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar uma dessas virtudes, que eu chamo de moedas da alma. Então, era disso que Jesus falava. Há muito o que fazer enquanto estamos de passagem por aqui. Em outras palavras, para aqueles que dizem: ah, eu sou muito imperfeito,
Foi por isso que Jesus veio ao mundo recomendar que nós exercitemos, pratiquemos a lei de amor. E o amor é o sentimento, que é o desejo, é o querer bem. Amar é colocar isso em ação, a favor de alguém, ou em favor de alguém. Então, quando acontece o testemunho de uma atitude de amor em nossas vidas? Quando? Quando surge a dificuldade. É na hora da dificuldade que deveis provar a vossa fé. Eu costumo dizer que uma pessoa pode tudo, exceto desistir. Que aí não tem colheita, não é? Então, logo depois da ceia, naquela ocasião, relatada no Evangelho, Jesus alerta os seus discípulos ali reunidos das dificuldades que estavam por vir. Então, Pedro, destacando-se dos demais, diz ao Mestre: Senhor, eu irei contigo. Eu estou pronto para ir. E aí Jesus alerta o apóstolo: Pedro, não é bem assim. Ainda hoje você vai me negar. Ou seja, vem uma dificuldade aí que você vai ser colocado à prova. E você vai me negar. E aí nós conhecemos o relato bíblico, teve aquela situação, Jesus foi preso e Pedro arrumou um jeito de ficar ali no meio do povo, camuflado. E acabou sendo descoberto. E negou. Falou: não, não conheço esse cara, não. Por 3 vezes. E aí, trazendo para nós a reflexão agora. Pedro tinha Jesus para avisá-lo ali, horas antes do que estava por vir. E o Pedro foi testado. Mas permaneceu ali. E nós? Quem nos avisa? Hã? Jesus. Ele foi, porém deixou as instruções. Basta que nós nos empenhemos em segui-las. Cada um de nós, no limite da sua possibilidade, do seu entendimento, da sua compreensão. Mas é necessário trabalhar para obter este alimento, que alimenta a alma, que irradia o corpo e que nos mantém em ação, que realimenta a nossa fé, a nossa vontade de continuar. E quando é que nós negamos o Cristo? Porque pode acontecer. Quando nós negamos o Cristo? Quando nós negligenciamos uma atitude de amor. Então, a tarefa é prestarmos atenção em toda a oportunidade de contribuir, de servir e de ser útil. Era assim que Jesus fazia. Então, Jesus ensina que quando o amor está presente, o amor é o sentimento, o querer bem está presente, a tarefa, por mais insistente ou persistente que seja, converte-se em bênçãos promissoras, que nos mantém estimulados a continuar a jornada, a contribuir com o outro. E como diz Joana, muitas vezes nós estamos sentindo necessidade, mas tem alguém batendo na nossa porta. Então, é dever nosso estender a mão para servir. Olha, 19 séculos depois, quando vieram o Espírito de Verdade, por ocasião da codificação da doutrina espírita, Allan Kardec anotou, está lá em O Livro dos Espíritos, há uma questão lá que dá conta desse assunto, desse tema. Perfeitamente linkado ao que Jesus propõe ao apóstolo. Quando Allan Kardec faz uma indagação aos benfeitores e eles respondem, diante da dificuldade, que tem pessoas que às vezes não conseguem. E os benfeitores disseram: só o egoísta não encontra ocasião de praticar uma atitude de amor. E mais, quanto maior a dificuldade que você encontra, perseverando, continuando firme na luta, maior será o seu crédito.
Por isso que eu digo, você pode tudo, exceto desistir. Porque aquele que desiste, ele desiste de crédito, do crédito, do benefício, do alívio, do consolo, do conforto. Então, esta é a tarefa. Foi o que ele propôs ao apóstolo. Eu vou te deixar aqui uma tarefa, agora você vai encontrar dificuldade, a ponto de dizer que não me conhece. Ele só não disse nessa clareza, mas foi o que veio logo instantes depois. Então, a verdadeira conquista, nós precisamos, enquanto de passagem aqui, de recursos. Nós temos as conquistas intelectuais, que são importantes, nós temos os progressos materiais, que também são importantes. Nós vamos encontrar lá um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo da importância de cuidarmos do corpo. Mas não podemos deixar de cuidar do espírito também. E o Emmanuel, nessa lição, diz o seguinte: nós só seremos efetivos e eficientes cooperadores de Jesus, assim como ele pede a cooperação ao apóstolo, que nós só seremos cooperadores efetivos do Evangelho, do Cristo, se nós tivermos amor. Se nós nos importarmos um pouquinho com o outro, diz o Emmanuel. Que é, na minha opinião, de uma clareza e de uma beleza extraordinária. Jesus fez isso. Tudo bem que ele foi incompreendido, mas foi exatamente o que ele fez. Né? Então, como é que eu faço isso? Exercitando a lei de amor. Tá, mas como é que eu exercito a lei de amor? Foi o que o doutor da lei pergunta para Jesus numa de suas pregações. E que nós já ouvimos e já estudamos em outras lições, eu estou trazendo de novo, porque Jesus foi e é o mestre por excelência. A criatura que mais entendeu e entende de gente, porque o que ele deixou é de uma clareza cristalina para usufruirmos e encontrarmos a força para a superação se quisermos. Porque tem aqueles que não querem. Então, quando ele pregava lá num determinado momento, o doutor da lei ergue a mão lá e pergunta: o que mais eu tenho que fazer para eu ganhar a vida eterna? E aí, como faz ou fazem os mestres, os sábios, devolve a ele como uma pergunta: o que é que você sabe sobre isso? O que é que está escrito na lei? E o doutor da lei era bom de teoria, muito bom. E ele responde: amareis o Senhor, nosso Deus, com todas as vossas forças, toda a vossa alma, todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo? E o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: muito bem, fazei isso e vivereis vida boa. E aí ele querendo parecer que já estava, era o cara. Falei assim: tá, mas e quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Isso pode parecer uma bobagem ou uma provocação, mas não é. Há muitas pessoas que não enxergam o outro. E nós estamos passando neste momento da existência, no mundo, é um convite a repensar os cuidados próximos para conosco mesmo e para com o outro. E ainda tem muita gente que com essa dificuldade de pensar no outro. Por isso que nós estamos sendo assolados aí de uma forma bastante contundente neste momento. Medidas duras e ainda assim algumas pessoas acham que é bobagem. Então, para evitar essa dificuldade de percepção, de interpretação ou de compreensão, Jesus conta uma historinha para ele, para responder a pergunta dele, ao invés de fazer um sermão. Não, Jesus respeitosamente diz a ele: olha, para responder aquela pergunta, quem é o próximo? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi atacado por ladrões, que o despojaram e o deixaram quase morto e foram embora. Logo em seguida, passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E ao perceber o estado daquele homem, nada fez por ele, foi embora. Em seguida, pelo mesmo caminho, na mesma direção, passa um levita, que também era um homem do templo, um auxiliar do templo, professava a mesma crença religiosa. E ao percebê-lo, nada fez por ele. Logo depois,
pela mesma estrada, naquela mesma direção, um samaritano, que não professava a crença dos dois primeiros. Era, por isso, considerado herege. Ou seja, a religião dele não era aceita pela sociedade de então. Porém, ele desce do seu cavalo, usa os recursos disponíveis, azeite e vinho, aplica naqueles ferimentos, recolhe aquele homem, coloca no seu cavalo, na sua montaria e o leva a uma hospedaria. E aí vem o detalhe dos assentamentos do evangelho. E ali cuidou dele. Isso é muito significativo, é importar-se com o outro. No dia seguinte, Jesus continua a narrativa. Ele precisava seguir viagem, paga a hospedagem e diz ao hospedeiro: cuide dele, nada lhe deixe faltar. Se gastar a mais do que já estou pagando, lhe pago na volta, mas nada lhe deixe faltar. Neste momento, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três vos parece haver sido o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei era bom de teoria. E aí Jesus diz para ele: tudo bem, ide e fazei o mesmo. Ou seja, é o cuidado para que a mensagem fique bem posta, assentada, compreendida. Então, você entendeu, é isso que você tem que fazer. E é o que Jesus propõe para nós: exercitar a lei de amor. Amar. Então, dito tudo isso, eu convido você para fazer um exercício rápido aqui comigo agora, rapidamente. Basta um exercício mental. Complete esta frase: amar é. Qual é a palavra que veio na sequência? Cada um tem a sua palavra. Amar é à vista desta reflexão. Amar é. É ajudar o outro, é orar pelo outro, é importar-se com o outro, é fazer algo para o outro. É o que você quiser colocar aí na sequência desta frase. Eu vou acrescentar aqui para nós, para levarmos para o travesseiro. Amar é agir de tal forma que o seu agir, que aquele comportamento contribua para o bem do outro. É o que está na narrativa do Evangelho de Lucas. Aí vem outra pergunta que eu ouço muito também. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Jesus respondeu. Jesus respondeu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas tá, e como é que ele nos amou? Nós vamos ver. Deixa eu falar uma coisinha antes aqui. Como amar? 19 séculos depois, essa dúvida perdurando, chegada da doutrina espírita, primeira obra da codificação, século XIX, 1857, estava lá publicada para o mundo em O Livro dos Espíritos uma questão que Allan Kardec pergunta aos benfeitores: como amar? Qual modelo seguir neste mundo de provas e expiações? E nós conhecemos a resposta. Muitos de nós vamos lembrar aqui agora. Eu vou recordar para todos nós. O Espírito de Verdade respondeu assim: vede Jesus. O que ele ensinou? Que é preciso amar. Como? Como é que eu faço isso? Aí vem Jesus e diz: amai-vos como eu, amai como eu vos amei. E alguns dizem: ah, mas ele era ele, mas ele é o modelo. Como ele nos amou, para que a gente possa copiar esse modelo. Sobretudo agora, em pleno século XXI. Depois de tantas dificuldades de entender. E agora vem a doutrina e troca isso em miúdo para a gente. Então Jesus importava-se com o outro, respeitava o outro,
Quando nós vimos naquela passagem Jesus conversando com a samaritana lá na beira do poço, ele era judeu, ela era samaritana, e ele conversa com ela. Importava, era gente, importava-se com os outros. Naquela passagem da mulher que fora acusada de haver cometido adultério, ela foi execrada, acusada. Estavam prontos para matá-la, todos armados de pedras na mão. E aí recomendaram que levassem-na ao Nazareno. E ela chega em meio àquela situação horrível de humilhação. E Jesus, em momento algum, põe o dedo na ferida. Respeito absoluto à sua dor. Jesus respeita a dor daquela criatura que já estava sofrendo demais naquele momento. E ainda aconselha e naquele aconselhamento, uma lição para a humanidade. Diz apenas a ela o seguinte: cadê os teus acusadores? Depois que ele dialoga com os acusadores e eles se vão embora, ela disse: não sei, senhor, eles se foram. Ora, ele tinha visto todo mundo sair, porque ele tinha feito uma lista dos comportamentos inadequados e infelizes que eram comuns naquela época e disse às pessoas: se vocês não tiverem nenhum desses pecados dessa lista, podem atirar a pedra. E eles se foram. Então, quando ela diz a ele: eles se foram, Senhor, e ele, novamente, para dar a ela um mínimo de dignidade, alguém dando-lhe atenção, pergunta-lhe: ninguém te acusou? Te condenou? Não. Ninguém te condenou? Não. Eu também não. E ele traz a lição extraordinária que me referi ainda há pouco. Então, vai fazer o seguinte: a partir de agora, vá, vida nova, não peque mais. Ou seja, o que foi até ontem foi vida nova daqui para frente. Então Jesus respeita a dor. E nada pede em troca em suas ações de caridade. Outra lição para nós. Nós muitas vezes ficamos querendo, esperando reconhecimento. Claro que é bom reconhecimento, claro que é bom. Mas e quando não vem? Então é melhor não ficar esperando, fazer pelo prazer de fazê-lo, pela alegria que fica de poder ter contribuído com o outro, porque a alegria que fica na alma, ela é permanente. Todas as vezes que a gente lembra, a gente fica feliz. É diferente das alegrias que são proporcionadas pelos haveres materiais, que precisa ter novos eventos para renovar a alegria. O trabalho na caridade, a contribuição ao outro é perene, fica na alma. Então, na prática, meus irmãos e irmãs, pequenas atitudes de amor todos os dias. É isso que Jesus recomendou, que o seu evangelho nos recomenda. Então, é nós assumirmos o compromisso conosco mesmos, de nós nos melhorarmos. Todo dia eu me proponho a ser melhor hoje do que o que eu fui ontem. Isso é legal. Agora, melhor ainda é eu materializar. O que eu vou fazer hoje de diferente? Então, eu proponho aqui para nós. O que eu vou fazer a partir de hoje que vai ser diferente e melhor na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida de relacionamento, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida afetiva? O que eu posso fazer? O que é que Jesus ensinou? E aí eu vou deixar essa tarefa, dever de casa, para levar para o travesseiro. Eu sugeri a gente encontrar pelo menos 3 ações ou 3 atitudes que eu percebo que eu já posso melhorar em mim. E isso vai me fazer uma pessoa melhor. Então, buscando a compreensão do que Jesus ensinou. O que é o amor? O amor é um sentimento que está dentro de toda pessoa. O que é amar? É colocar esse sentimento em prática, em ação. Tá, e o que é bastante? Que o Emmanuel coloca lá no começo do capítulo. Amas o bastante? Bom, primeiro, o que é bastante? Bastante é aquilo que é suficiente ou necessário para alcançarmos um determinado fim. Agora, bastante para quê? Hã? Bastante para quê?
Amas o bastante para ajudar o outro, compreender o outro, aceitar o outro como ele é, importar-se com o outro, perdoar, desculpar, para levar para o travesseiro também. Amas o bastante, vamos recordar o que Jesus, como ele ensinou, amai como eu vos amei, importando-se com o outro, respeitando o outro e nada pedir em troca quando fizer uma boa ação. Aqui eu quero compartilhar com vocês uma, uma reflexãozinha. Se alguém encontrou alguma dificuldade para colocar em prática aquelas 3 ações que eu sugeri, eu vou deixar pelo menos uma aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Alguém, eu preciso que alguém me responda aí. Sim ou não? Alguém abre o microfone para mim. Ok, Agrício. Ok. Então é o seguinte: com, exercitar o respeito durante a comunicação com o outro. Eu adoro essa lição aqui, por isso que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. O que você faria nessa situação aqui? Lhe foi apresentado um quadro e você vai defender seu ponto de vista. Acontece que o outro vai defender o ponto de vista dele também. O que você faria? Quem que está certo? Hum? Ok, então vamos lá. Quem está certo? E agora? Os dois. E agora? Entenderam, minha gente? Para levar para a vida, para o nosso dia a dia. Então, cuidado. Muitas vezes nós damos curso a discussões que não levam a nada, que seria muito bem resolvida se nós procurarmos compreender o outro, o seu ponto de vista. Então, estou deixando aqui um exemplo prático. Aprendendo a lição, portanto, vamos lá. Importar-se com o outro, respeitar o outro, nada pedir em troca. Respeitar o outro, estar ali dentro, aceitar o outro como ele é e o ponto de vista do outro. Por fim, refletindo, para levar para o travesseiro. Amas o bastante, o que realmente você vai colocar em prática a partir de hoje? Amas o bastante para ajudar o outro, compreender o outro, aceitar o outro, como ele é, importar-se com o outro, perdoar, desculpar, auxiliar de alguma maneira. Isto é exercitar a lei de amor, é importar-se com o outro, sobretudo em tempos de pandemia, como, por exemplo, ter o cuidado básico dos protocolos sanitários, como nós vemos todos os dias aí pessoas que acham que são uma bobagem. Então, dito isso, eu encerro por aqui. Pergunta se houver, e na sequência nós vamos para aquele momento mágico onde juntos nós vamos orar, pedindo a Deus por nós, por aqueles a quem nós desejamos auxiliar.